Olha só, sonhador, eu tenho um recadinho aqui pra você de um novo patrocinador aqui do EmpreendaCast. Ele também ensina a teoria na prática. Pra você dar o seu próximo passo numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com o conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0 e Automação. Também você cursa Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br/pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Fala, meus queridos amigos sonhadores, esse é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa do EmpreendaCast, Rafael Ribeiro de Freitas, o Rafa lá da Numenu. E aí, Rafa, beleza? Fala, Tiagão, tudo bem, cara? Obrigado pela oportunidade aí. Valeu, obrigado você por ter aceito. Vai ser um grande programa aqui que a gente vai construir juntos. Bom, vou trazer aqui algumas informaçõezinhas da Numenu que a gente coletou e aí você me diz se isso tá correto ou não, hein? Deixa comigo. A Numenu é uma empresa que monta lojas de conveniência autônomas dentro de condomínios residenciais. O que antes significava sair de casa, pegar o carro, ir no mercado, voltar para casa, estacionar o carro e finalmente levar os seus produtos para casa se tornou descer de elevador, comprar e subir com seus produtos. Legal, né? Mas sabia que a história deles começou com um modelo bem diferente? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É isso aí, Rafa? É exatamente isso, Tiagão. A Numenu, embora tenha 3 anos de idade, nos últimos 6 meses que ela tomou essa nova forma com as lojas de conveniência dentro dos condomínios residenciais. A gente, infelizmente ou felizmente, aproveitou essa pandemia que estava assustando todo mundo e encontrou uma oportunidade ali no meio, que era justamente aproveitar que as pessoas estavam em casa e levar produtos para os prédios para que a gente evitasse os contágios em supermercados e coisas do tipo. E Rafa, você já é ouvinte aqui do EmpreendaCast, então já sabe que a gente vai começar aqui com um bloquinho de perguntas quebra-gelo. Eu dei uma invertidinha aqui na pauta, mas você já vai entender o porquê. Então vamos lá para as perguntinhas. A primeira é uma brincadeira até aqui com o título de um filme. Disruptar, inovar e pivotar. É só começar? Rapaz, eu acho que é só começar e ver o que acontece, né? Acho que o primeiro degrau é o mais importante. Depois a gente vê que depois os 3 degraus que vai acontecer. E aí a segunda perguntinha é: você já perdeu a conta de quantas marteladas deu no dedão enquanto erguia casas na ONG Um Teto para o Meu País? Putz, com certeza, cara. Acho que a dor só doía menos porque a gente era proibido de tomar banho lá para não gastar água. Então tinha uma crosta em cima dos nossos dedos. Mas, de fato, perdi a conta sim. Muito legal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Teto, que é uma ONG que eu também gosto bastante, cara. E agora, pra gente entrar no clima musical aqui, eu vou pedir pra você completar o trecho de uma música, hein? Vai lá. Balinha e água é coisa do passado, a moda agora é... No menu do seu lado. Ah, moleque! Tinha que aproveitar, né, cara? O merchan tá aí. Então, Rafa, nesse clima aqui, descontraído pra cima, energia lá em cima, vamos aproveitar essa questão musical aí pro pessoal aqui, os nossos ouvintes se conectarem com você. Eu vou pedir uma música pra gente incluir lá na nossa playlist no Spotify. Cara, eu vou falar da minha banda favorita desde a minha adolescência, que é o Charlie Brown Jr. Então eu vou indicar a música que chama I Feel So Good Today. Muito bom. Então o Leozinho vai colocar
colocar lá na nossa playlist. Você que tá ouvindo aí, vai lá no Spotify, procura por EmpreendaCast. Você vai encontrar tanto o nosso podcast com todas as entrevistas lá, mas também vai encontrar a nossa playlist, que tem as músicas que cada um dos nossos entrevistados pediram. Então, só dá um pulinho lá no Spotify e conferir. Rafa, vamos começar aqui com o começo aí da sua vida, seja ela empreendedora ou não, né? Mas vamos contar um pouquinho da sua história aqui. Você se formou em economia aqui em São Paulo mesmo e trabalhou na área até fundar a Numenu em junho de 2017. A Numenu foi a sua primeira experiência empreendedora? E qual foi o gatilho para começar a Numenu? Legal, Tiagão. Cara, eu fui aquele jovem bastante confuso com a carreira profissional. Pra você ter uma ideia, a Numenu é a minha 11ª oportunidade na carreira. Então, passei por muitas empresas, então nada estava muito alinhado com o que estavam me proporcionando, né? Então, eu fui desde posso ajudar no Bradesco, aquele rapazinho que fica com um coletinho, até vendedor de saco de pão nas ruas aqui de Guarulhos, né? Então, já respondendo a sua pergunta, uma das minhas primeiras experiências empreendedoras foi o que a gente chama de Mega Pão Guarulhos, que era vender anúncios em sacos de pães aqui na periferia da cidade. Uma mídia local, regional, para pequenos empreendedores, e deu super certo. Eu acho que eu só não continuei porque, paralelamente a isso, tinha acabado de passar num trainee da Uzi Minas, e aquilo, para minha família super tradicional, era motivo de muito orgulho. Então, parei tudo que eu estava fazendo para focar 100% na Uzi Minas. Que legal, cara. Que história bacana. E aí, em 2017, vocês fundaram a Numenu, né? Qual que foi a maior dor de mercado que vocês sentiram aí no começo e que vocês buscavam resolver? E qual que é o DNA atual da empresa? Cara, legal. Para falar da Numenu, é importante eu voltar ao tema da Uzi Minas pela seguinte razão. Bom, eu entrei no trainee da Uzi Minas, então, super competitivo, um monte de engenheiro metalurgista e eu economista lá, um pouco perdido, e fui chamado para a área de planejamento comercial. No entanto, eu e meu diretor da empresa, que até virou investidor anjo da Numenu, a gente começou a ler e a ouvir mais sobre a questão de inovação. Teve um dia que ele me chamou para a sala dele, cara, quero criar uma área de inovação aqui na empresa. E na época, né, acho que 5, 6 anos atrás, inovação ainda não era algo tão hype como é hoje. Ele falou, cara, e você parece ser o cara mais esquisito da empresa, eu acho que é você que tem que tocar isso. Então ainda a gente tinha aquela ideia que inovação era puff colorido, essas coisas, muito pelo contrário, né, muito processo. Cara, foi quando eu me afundei de cabeça nesse tema, comecei a ler todos os livros possíveis do tema, e a gente estruturou a área de inovação na Uzi Minas. É interessante entender que o propósito da área era gerar cultura de inovação na empresa. Então, a gente tinha um framework, que eram 4 pilares, era capacitação, banco de problemas, vínculo com o ecossistema e comunicação. E através desses 4 pilares, a gente tentava envolver o máximo de pessoas da empresa para que elas se comunicassem com startups, com incubadoras, com aceleradoras, criassem MVPs e comunicassem tanto os seus sucessos quanto os fracassos das tentativas. E por causa disso, cara, eu tinha que estar muito envolvido com o tema automobilístico, porque a Uzi Minas é uma siderúrgica que atende sobretudo o segmento automobilístico. Então as grandes marcas de carro, Honda, Fiat, Toyota, eram clientes da Uzi Minas. E eu costumava frequentar muito workshops com tema de carros elétricos, carros de aplicativo, carros autônomos e tudo mais. E num desses workshops, isso sei lá, 5, 4 anos atrás, eu ouvi a seguinte informação: as pessoas vão deixar o carro em casa e usarem os carros de aplicativo. Embora hoje seja trivial, naquele tempo ainda não era tanto. E eu fiz aquilo na cabeça, né? Era um executivo do Goldman Sachs falando que esse mercado ia multiplicar por 10 nos próximos 10 anos. Legal. Fiquei aquilo na cabeça, voltei para minha casa, no outro dia fui trabalhar e acabei esquecendo o carregador de celular em casa, cara. Falei, e agora, cara? Peguei meu carro, fui até um posto de gasolina, numa loja de conveniência e comprei o carregador de celular. E saí super satisfeito, embora tenha pago uma nota, mas eu pensei aquilo, cara, no futuro não sei se as pessoas vão estar com o seu carro passando por aqui antes de chegar em casa, elas vão estar dentro de um carro de aplicativo e vão querer mudar o menos possível o seu trajeto. Foi quando eu liguei para o meu sócio e falei, cara, o que você acha da gente vender produtos dentro dos Ubers? Bom,
200 mil motoristas somente em São Paulo, era um puta mercado, né, cara? Cara, nesse dia, era 3 de julho de 2017, a gente era um pouco empreendedor, assim, de YouTube, então a gente falou, vamos montar um Canvas, né? Começa aquelas coisas que todo recém-empreendedor faz no começo, pra gente bolar o nosso primeiro MVP. Então, cara, a vida no começo foi difícil porque a gente tinha uma vida dupla, né? Então, enquanto eu e o Seba, a gente trabalhava em outras empresas, à noite a gente tinha que bolar no menu, dirigia como Uber para entender as dores dos caras, filmava a reação das pessoas para entender. Eu acho que, cara, a maior dificuldade no começo foi, de fato, aliar a vida corporativa, que cada um tinha em sua empresa, com a vontade de empreender. Então, chegou um momento que a gente decidiu sair, primeiramente o Sebastian, inclusive eu ia pegar parte do meu salário para bancar a saída do Sebastian, mas por muita sorte, muito trabalho, entrou o nosso primeiro investimento anjo. E aí, quando entrou o nosso primeiro investimento anjo, as coisas começaram a fluir de maneira melhor. E vocês sentiram resistência dos motoristas para colocarem a no menu nos carros? Como que foi esse primeiro contato com eles e quebrar essa barreira? Cara, uma pauta interessante é orientar a galera que está começando o seu empreendimento, é aprender a formular boas perguntas, né? E o que a gente fazia? A gente chegava tanto nos motoristas quanto nos passageiros e perguntava, primeiro para os passageiros, cara, se tivesse uma lojinha aqui no banco de trás, você compraria produtos? Todo mundo, claro. Chegava para o motorista e falava, olha, se tivesse uma empresa que te colocasse uma lojinha aqui no seu carro, você colocaria? Claro que colocaria. Tipo, tá bom, assim, a pesquisa tá boa. Chegou na hora, ninguém fazia isso. Ou seja, primeiro aprendizado é aprender a formular boas perguntas na sua pesquisa. Então eu tinha que entender mais a jornada, a dor, o cotidiano de cada um desses envolvidos para que eu formulasse e verificasse se eles tinham a dor de fato. Então, em vez de perguntar se o cara queria comprar produtos no banco de trás, eu falava, alguma vez você já teve que mudar o trajeto da sua corrida para algum lugar? Ah, já uma vez. Para onde? Ah, teve uma vez que eu tive que mudar para casa do meu amigo. Ah, tive uma vez que eu fui para padaria. Ah, você foi para padaria? E aí, como que foi? Entender como que era essa jornada foi fundamental pra gente, de fato, gerar valor. E com os motoristas, cara, foi a parte menos difícil, assim, o crescimento da nossa base era bastante exponencial, porque a gente trabalhava com member get member, então o próprio motorista era a nossa força comercial. Só que o grande problema do segmento de mobilidade é o churn elevadíssimo. Então, para quem não sabe o que é churn é quantos motoristas entravam no menu e no próximo mês ou nos próximos meses eles saíam da base e desistiam do nosso serviço. Então, antes de falar do churn da no menu, é importante falar do churn de mobilidade. O churn da Uber e da 99 gira em torno de 36%, 34% mês. Ou seja, cada 100 motoristas que entram hoje, 30 mais ou menos estão saindo no próximo mês. A no menu pegava isso de tabela, cara, porque a gente ainda estava proporcionando um novo serviço e o motorista ainda estava entrando. Então, já sairia 30 com certeza, fora aqueles que ainda não se adequavam à nossa solução. Cara, a gente chegou a ter 2.000 kits instalados, fechamos projetos com a 99, com grandes marcas como Mondelez, Unilever, também tudo super muito bem. Só que sempre teve essa dificuldade da questão do churn elevadíssimo do segmento. E como é que funcionava? Vocês deixavam os kits com os motoristas, aí eles saíam dos aplicativos? Como que fazia para retornar isso? Ah, legal. Não, o motorista ele tinha uma bag no banco da frente e no banco de trás a gente tinha colocado uma vitrine com os produtos meio que plastificados. Por que a gente fez isso e não colocou um banner ou um cardápio? A gente testou, cara, e é muito interessante isso, esse foi um dos grandes aprendizados no menu. O brasileiro só tem vontade, ele só é impulsionado a comprar os produtos quando ele vê um produto de verdade ali. Então a gente mediu, vamos colocar um banner ali colado no banco. Testamos. Vamos colocar uma vitrine com produtos de mentira, testamos. Vamos colocar um cardápio, testamos. Cara, é absurdamente alta a diferença da vitrine com os produtos. Então a gente usou isso como nosso modelo. E aí o motorista ficava com os produtos, o passageiro ele acessava a plataforma no menu que estava sendo orientada ali no banco de trás, então era www.numenu.store, comprava os produtos, então só mostrava os produtos que tinham disponíveis dentro do carro, o motorista entregava para o passageiro. Outro aprendizado legal que a gente teve aí foi o fato de a gente ter uma plataforma web e não um aplicativo. Como o brasileiro não tem a grande maioria das pessoas tem o pré-pago, né? Eles colocam
crédito para usar a internet, eles tinham um medo de baixar aplicativo nas suas viagens de carros. Eles achavam que isso ia gastar muito crédito. Quando a gente falava que não era um aplicativo, era uma plataforma que pelo Safari ou pelo Google Chrome ele iria acessar a nossa lojinha, ele já ficava muito mais à vontade. Então a Numenu nunca teve um aplicativo para o passageiro. Teve sim para o motorista, para que eles acompanhassem todas as vendas, todas as suas comissões e etc. Resumindo, era isso. O motorista carregava uns produtinhos, passageiros compravam os produtos através de uma plataforma digital. A gente tinha um centro de distribuição onde os motoristas passavam lá para repor o estoque deles e assim rodava a maquininha da Numenu. Legal. E aí, quando ele saía, ele precisava devolver o kit para vocês? Ou isso já estava meio que previsto ali no modelo de negócio? Isso, no modelo de negócio a gente tinha colocado um calção, né? Então, todo motorista que entrava na nossa plataforma, ele tinha que deixar um valor com a gente para que caso acontecesse alguma coisa, um roubo, uma perda, um dano, ou o próprio motorista desistir no menu, a gente tinha esse calção resguardado. E aí, nos últimos meses, o mundo tem sido muito impactado pelo Covid, né? Que está influenciando diretamente como que as pessoas se relacionam entre si, com a cidade e também como elas consomem. Qual foi a nova oportunidade que vocês enxergaram a partir daí? Cara, isso foi muito interessante pra gente. Era março, começaram a brotar aquele monte de notícias super assustadora do tipo, e a gente super preocupado, porque a gente tinha muito contato com os motoristas, e os motoristas tinham muito contato com os estrangeiros, e ainda não estava muito bem informado sobre a questão do contágio e tal. Então a primeira coisa que a gente fez foi orientar todo mundo ir para casa. Gente, vão para casa de vocês, porque a gente tem muito contato com o motorista, eu não sei o que isso pode acontecer. E cara, nosso faturamento foi para próximo de zero. E assim, eu e meu sócio, a gente falou, cara, a gente espera no menu morrer, ou a gente faz alguma coisa. A gente não tinha muita noção quanto tempo iria durar essa pandemia. Foi quando a gente falou, cara, tá todo mundo em casa, tá todo mundo evitando sair da rua para fazer algum tipo de compra. Vamos tentar colaborar com esse momento. Quais são as fortalezas da Numenu hoje? Bom, a Numenu tinha uma tecnologia legal que permitia que passageiros comprassem produtos dentro do carro e, ao mesmo tempo, a Numenu acompanhasse real-time todas as vendas que estavam acontecendo nos milhares de motoristas que a gente tinha. A gente tinha uma parceria muito legal com a indústria, então grandes marcas estavam do nosso lado, faziam um negócio com a gente. E por último, e acho que mais importante, a gente tinha um propósito muito claro: otimizar a vida das pessoas através da conveniência. A gente falou, bom, temos tudo isso, por que a gente não coloca lojas de conveniência dentro dos condomínios residenciais? Uma boa ideia. E aí o que a gente fez, cara? Até é engraçado contar esse exemplo, né, que eu fui descobrir depois de um amigo que me contou. A Whirlpool, né, vou abrir um parênteses, a Whirlpool uma vez foi lançar uma geladeira toda digital que custava $20 mil, algo assim, não se apeguem aos números, mas à mensagem, $20 mil. E falou, olha gente, são 200 geladeiras disponíveis, quem quiser comprar, toma o link. E fez uma ação na internet. Cara, em minutos esgotou a geladeira. Todo mundo comprou, aí a Whirlpool chegou e mandou uma mensagem, olha, obrigado, vocês acabaram de participar de um teste da Whirlpool, essa geladeira ainda não existe, vou te dar um cupom de desconto, mas está validada a hipótese de que existe uma demanda para esse produto. E a Numenu fez um pouco parecido com isso. Então eles fizeram um MVP para validar de fato uma demanda. A Numenu, cara, criou um flyer bem toscão e mandou nos grupos de WhatsApp. Tipo, olha, a gente coloca uma loja de conveniência autônoma no seu condomínio. Cara, no primeiro dia, 300 síndicos vieram falar com a gente. A gente, opa, tem algo aí. Só que era assim, síndico do Macapá, síndico do Brasil inteiro. A gente, nossa, juro, eu fiquei completamente atordoado nesse primeiro dia, porque era meu telefone tocando o dia inteiro. Mas a gente falou, cara, existe algo aí. Foi quando a gente mudou completamente o modelo de negócio da Numenu e pivotamos. Então, a gente não parou totalmente o modelo carro até então, mas assim, coisa de 2 semanas a gente já nem estava mais olhando para isso, porque os carros já não estavam mais rodando, e a gente começou a conversar com os síndicos, conversar com os prédios e começamos a estruturar o nosso modelo, o nosso MVP. Foi aí que a Numenu, cara, colocou tudo que ela sabia dos carros dentro dos condomínios residenciais. Então, uma loja de conveniência autônoma 24 horas, sem nenhum tipo de atendente, onde o morador consegue verificar quais produtos tem lá embaixo da
sua casa na sexta-feira, quer comer algo, quer assistir um Netflix, acabou a pipoca. O cara acessa no menu.store, coloca o código do condomínio, verifica quais produtos tem lá embaixo, compra daqui, desce lá e retira. E aí, cara, deu super certo, no menu tem crescido bastante, então em 6 meses de idade a gente já está com mais de 50 condomínios, um faturamento bem mais interessante do que a gente tinha no modelo Cabos. Então foi uma pivotada que de fato fez a no menu que fosse colocado na trilha assim, de um crescimento legal. E aí, sonhador, tudo bom? Tô trazendo aqui um recadinho da nossa patrocinadora, a Bluefields Dev. Acessa lá, bluefieldsdev.com. Eles estão com um site novinho e com muita coisa do novo posicionamento e da forma de trabalhar. Os caras estão aí dominando o assunto transformação digital nas empresas. Então corre lá, www.bluefieldsdev.com e dá uma olhada no que eles estão aprontando. Bom, e aí a gente viu então que na prática vocês então colocam essas lojas de conveniência dentro dos condomínios, né? Mas vocês têm outros produtos e serviços também, pensando aí do lado das marcas, por exemplo, né? Elas conseguem acessar outras coisas, informações dos compradores e vocês também utilizam isso como um modelo de negócio de vocês, rentabilizando isso de alguma forma? Ou vocês estão mais focados mesmo nas vendas? Boa, Thiago, exatamente isso. No menu tem 2 modelos de negócio. O modelo mais óbvio, de fato, é aplicar a marcação, o markup nos produtos, ou seja, eu compro um produto a X, coloco um valor a mais, esse é meu markup, eu adquiro lucro, esse é meu modelo de negócio, ou seja, eu sou uma empresa de varejo. Sendo uma empresa de varejo, eu já consigo monetizar algumas coisas. Uma é, de fato, o markup. A outra são as gôndolas. Então, a partir do momento que eu tenho uma vitrine, né, uma gôndola pequena, eu tenho escassez de espaço. E eu jogo com o mercado através dessa escassez. Porque hoje, cara, estar próximo do cliente é muito importante para as indústrias. Então, hoje, para estar lá no menu com a gente negocia. Fala, olha, a gente, de fato, tem um custo para estar aqui, dependendo da marca, ou é uma bonificação inicial, ou é um sampling, mas enfim, a empresa entra conosco no risco, porque como a gente tem uma loja pequena, a gente tem que estar sempre estudando o trade-off entre tirar um produto e colocar outro. Tirar um produto e colocar outro envolve muito risco para no menu. Dentre eles, a insatisfação do meu cliente, porque sai um produto que ele queria, um produto que fica em estoque por muito tempo, que eu não sei. Então é muito importante que a indústria, nesse começo, através de mensalidades, através de bonificações, elas consigam fazer com que a gente teste produtos novos nas nossas gôndolas. A gente tem esse modelo de negócio que é, de fato, o markup e a precificação das gôndolas, mas também a indústria está bastante interessada nos dados que a gente consegue desses usuários. Então, hoje a no menu consegue saber a data, o dia, a hora, minuto, gênero, produto complementar, frequência, reincidência de como as pessoas se comportam naquele canal. Então, não sei, o Thiago gosta de comprar pão todas as terças-feiras de manhã. E toda vez que ele compra pão, ele também compra um achocolatado. Então, é esse tipo de informação que a gente entrega. Isso ajuda muito a indústria em fazer marketing segmentado, então se comunicar com os clientes na hora certa, etc, etc. Só fica o aviso aí para as marcas que essas opções têm que ser low carb para entrar na minha casa, hein? Mas você sabe que esses, de fato, são os produtos que mais têm aderência no público que a gente inicialmente atende, né? A gente tem uma persona bem clara, que é prédios mais de classe alta de São Paulo, cujo público são mais jovens. Cara, esse tipo de produto, low carb, vegano, tem sido muito vendido no menu, cara. Então, de fato, a gente percebe lá na ponta como que está sendo o comportamento desses consumidores nos dias de hoje. Vocês conseguem trazer informações para as marcas que muitas vezes eles gastariam muito com pesquisa e desenvolvimento e tentar entender os consumidores, sendo que vocês estão muito mais próximos, né, e conseguem entregar esses dados em tempo real para eles. Isso realmente é uma grande revolução, né? Não, super. Inclusive, as indústrias às vezes nos dão produto gratuitamente para fazer os testes. Então, querem fazer teste de elasticidade de preço, teste de altura de gôndola, teste de hora do dia para fazer algum tipo de comunicação. Então, tem sido bastante legal, cara. E eu acho que é bem legal falar que muita gente, quando a gente pivotou no menu para esse modelo, falava, putz, mas será que isso não vai durar somente em épocas de pandemia? E a gente, de fato, tinha
essa hipótese, né? Mas é legal que com a flexibilização acontecendo, nossas vendas têm aumentado por condomínio, ou seja, eu acho que é uma solução que veio para ficar, não é somente em momentos de pandemia. Eu acho que os moradores dos prédios que tem a Numenu não querem mais ficar sem esse tipo de valor, esse tipo de comodidade dentro dos prédios deles, seja em épocas de pandemia, seja em épocas normais. Bom, mas colocar a loja autônoma de graça no condomínio já parecia estranho. Agora você explicou um pouquinho mais, né? Que tem outras formas aí que vocês conseguem monetizar em cima disso. E aí você disse agora também sobre as empresas encontrarem momentos específicos para soltarem comunicações através dos dados que eles estão coletando junto de vocês. As empresas conseguem usar, sei lá, um display, alguma coisa dentro do próprio mercadinho da Numenu que vocês montam ali, fazer a comunicação em loco, ou é mais pensando em utilizar geolocalização e aí anúncios por redes sociais para encontrar essas pessoas? Olha, tem os dois modelos, viu? Tem indústria que eles utilizam de ferramentas de trade marketing ali na nossa gôndola para ativar usuários. Tem outros que só aproveitam, de fato, o fato de que todo mundo que faz uma compra na Numenu tem um cadastro, então a Numenu tem uma base de dados para fazer o tipo de comunicação, então associado à geolocalização dele, que é o condomínio, então a gente consegue fazer esse marketing segmentado. Então tem os dois caminhos, tanto uma estratégia mais trade ali e tanto uma estratégia de CRM. E você acha que o propósito original da Numenu vai voltar com mais força depois que terminar essa pandemia? Vocês acham que voltando as pessoas a utilizar os aplicativos para transporte com mais frequência, vocês voltam e aí, não sei, de repente até encontram aí um equilíbrio novamente de receita das duas frentes? Ou vocês acham que realmente o Numenu Home veio para ficar e vai acabar até não tendo mais espaço tanto no modelo de negócio de vocês para o Numenu nos carros? Cara, por questão de foco e priorização, a gente acredita muito que não vai conseguir voltar para o modelo carro. Então a gente encontrou esse nicho e a gente vai, de fato, assumir ele e continuar crescendo. Mas o propósito eu acho que está intocável, né, cara? A gente está otimizando a vida das pessoas através da conveniência. Então, hoje o morador, o cliente, ele tem várias jornadas possíveis. Então ele pode ir numa loja de conveniência, ele pode usar um aplicativo de delivery, ou ele pode ir até um supermercado. Tanto na conveniência quanto no supermercado, exige que o cara saia de casa, troque de roupa, pegue filas, se locomova algum tempo. E também tem essa questão de segurança nos bairros de São Paulo e tudo mais. E já falando sobre os aplicativos de delivery, o cara tem que estar sujeito a esperar um tempo para o motoqueiro chegar com seus produtos e pagar um frete. A Numenu tenta aliviar essas dores. Então, obviamente, o nosso morador não vai encontrar tudo ali, porque é de fato um pequeno espaço, mas de fato a gente alivia um pouco a jornada dele. Então a gente diz que a gente não substitui nada, mas a gente complementa essa jornada do consumidor. Então, ele pode sair de casa e fazer a grande compra do mês ou grande compra da semana, e o que faltar, ele compra no Numenu. E ele também pode fazer a compra das suas refeições via aplicativo, só que alguns produtos como chocolate, um sorvete ou um refrigerante gelado, ele consiga ali no prédio dele através da Numenu. Então a gente diz que a Numenu, ela continua otimizando a vida das pessoas através da conveniência. Isso a gente pode medir justamente pela reincidência, pela fidelidade que nossos consumidores têm com a Numenu. Então hoje o morador compra 5 vezes por mês na Numenu, um ticket médio bastante razoável, o que mostra que esse cara se fidelizou através da Numenu, e a gente acredita que mesmo com a pandemia acabando, esse serviço só vai aumentar. Então cada mês que passa, o consumo médio por condomínio tem crescido. Então tem uma questão de curva de aprendizado. A gente tem 2 trabalhos comerciais, né? O trabalho comercial de prospecção dos condomínios e o trabalho comercial de ativação dos usuários. Então, legal, fechar condomínio é muito bom, mas é nem 1/3 da jornada comercial. Agora a gente precisa, de fato, conversar com os moradores. A lojinha está aqui no seu prédio, vamos te ensinar, vamos te evangelizar para que você entenda e tenha uma experiência super agradável com a nossa plataforma aqui dentro da sua casa, né? E Rafa, como é que vocês definem o mix de produtos que vai estar dentro de cada condomínio? Obviamente, já com 50 condomínios, a gente já tem um padrão que a gente sabe que vende bem. E cada condomínio, a gente tem uma inteligência artificial que a gente acompanha o consumo de cada um dos condomínios, não somente para fazer uma reposição perfeita. Então, a gente tem um algoritmo que mensura qual é a reposição perfeita de cada um dos condomínios, frequência por semana e quais produtos são, mas também
também para saber quais os produtos mais eficientes para cada um dos perfis de condomínios que a gente tem. Tem condomínio nosso que vende bebida alcoólica adoidado, outros prédios vendem mais sorvete e chocolate, por exemplo. Esse tipo de informação a nossa inteligência nos dá, e inclusive qual é o número de itens e qual frequência a gente precisa reabastecer cada um desses condomínios para que eles fiquem sempre preenchidos e sem que haja problema de ruptura, que é quando de fato acaba um produto na gôndola. E você falou agora há pouco ali de uma espécie de compra por impulso, né? Que a pessoa compra ali alguma coisa, faz um pedido num aplicativo para entregar comida e tal, e aí ela tá passando ali no hall, dá uma olhadinha e fala, vou pegar um chocolatinho também, um sorvete, alguma coisa. Mas eu imagino que também deva rolar muita galera voltando da balada. Bom, agora não, né? Mas quando tudo isso passar, galera voltando da balada de madrugada, sem muita opção, né? Dá uma olhadinha ali e fala, cara, eu vou matar essa larica aqui antes de dormir. Com certeza. Não, cara, tem. A gente tá super alinhado com as tendências de consumo aí que estão falando. Por exemplo, o produto mais vendido no menu, de longe, é bebida alcoólica. Nessa pandemia, o que a galera bebeu, putz, cara, então a menu mede isso lá na ponta. Então, a gente percebeu isso bem forte. Mas, de fato, cara, a gente tem percebido alguns comportamentos muito inusitados. A gente percebe que tem um dia mais padronizado que as pessoas fazem a limpeza da casa delas, que tem um pico de vendas de produtos de limpeza. A gente sabe bem quais são os dias e horários que as pessoas compram um café da manhã. A gente sabe quais são os dias que as pessoas mais bebem tal tipo de cerveja, tal tipo de bebida alcoólica. Então, esse tipo de informação, cara, é super interessante pra gente e também é muito importante e interessante para as indústrias para que elas apostem em algum tipo de comunicação. Então, não sei, por exemplo, sabendo que o seu produto, em 60% das vezes que ele é consumido, ele tem outro produto complementar. Então, por exemplo, toda vez que compram pão, compram leite. Por que a gente não faz algum tipo de promoção com esses produtos? Tenta fazer preço dinâmico de acordo com o horário das vendas, algum tipo de desconto. Então, esse tipo de informação é muito útil para a indústria. Então, a pandemia meio que forçou as indústrias a se digitalizarem ou ter uma experiência mais digital para os seus clientes. Então, isso que a Número chegou num bom momento, onde as indústrias conseguem tipos de informação que vão enriquecer o CRM deles, né? Até me veio uma curiosidade aqui agora, que pensando aí, né, realmente quando tudo voltar e as pessoas voltarem, por exemplo, a fazer churrasco nos condomínios, eventualmente vai acabar a cerveja no churrasco e o pessoal deve ir lá e acabar com o estoque no menu também. Como é que vocês identificam que isso aconteceu e não sei se você pode abrir também, né, mas se tem um tempo médio aí para repor esse estoque, se o comprador pode avisar que tá faltando, como que funciona isso? Cara, funciona, acho que você disse todos os métodos, né? Muitas vezes os moradores obviamente a gente tem um dashboard que dá um berro lá pra gente quando acaba um produto, mas muitas vezes os próprios moradores falam, olha, tá faltando cerveja aqui, se você puder, vou fazer uma festa amanhã, e a gente tenta alinhar. A Numenu, ela criou um algoritmo que funciona na maioria das partes das vezes, onde cada um dos prédios tem uma data e uma frequência de reabastecimento. Com todo o aprendizado que a gente teve, a gente está quase chegando num ótimo, onde na maioria das vezes não há a ruptura de produto, para que não falte produto, e também não fique muito produto em estoque. Obviamente pode acontecer algumas excepcionalidades, né? O cara vai fazer uma festa e compra todas as nossas cervejas. De fato, isso vai faltar. Só que também a gente alinhou os nossos reabastecimentos em dias estratégicos para que justamente as pessoas não sintam falta quando haja ruptura. Então, toda sexta, antes do fim de semana, de feriados, a gente lota de produto para que as pessoas, de fato, consumam nos seus fins de semana. E na segunda-feira, pós fim de semana ou feriado, a gente volta a reabastecer no menu para que durante a semana tenha os produtos. Então, obviamente, acontece algum tipo de ruptura, a gente sabe disso previamente, mas não tem como mensurar quando vai ter churrasco. Uma das hipóteses que a gente tem no nosso backlog é justamente ter esse tipo de comunicação, onde o cara consiga falar pra gente, olha, tal dia a gente vai fazer um churrasco, se possível ter algum tipo de produto, então ele já compra anteriormente e a gente já deixa gelado lá para ele. Mas isso ainda está em desenvolvimento, mas de fato o algoritmo tem sido bastante eficaz nessa proposta. É legal que aí, não vou dizer que evita, né, mas pelo menos diminui a possibilidade do cara chegar lá com uma cerveja mais simples e querer tomar a cerveja mais cara do pessoal, né? Com certeza.
E Rafa, mais uma outra curiosidade aqui, principalmente por estar ali no hall dos prédios, é um lugar que tem muita passagem de pessoas, né? Especialmente crianças, principalmente nos prédios que tem ambientes ali onde elas podem brincar juntas, então todas as crianças descem, se encontram lá embaixo e vão brincar, tal. E eventualmente acaba chamando a atenção ali um chocolatezinho, alguma coisa assim. Eu acredito que, não por culpa das crianças, lógico, eu tô só usando um exemplo hipotético aqui, mas eu acredito que eventualmente algum produto acaba saindo sem ter sido passado ali no pagamento, né? Como é que vocês controlam isso? Cara, a gente tem um índice de fraude como qualquer outra empresa de varejo, um supermercado, uma loja de conveniência, mas a gente tem algumas estratégias para mitigar esse tipo de ato, né? Então a gente tem várias comunicações que a gente faz ali na gôndola, a gente tem grupos de WhatsApp com o condomínio para que a gente informe quais produtos sumiu, porque existe um nível de fraude, mas é surpreendentemente baixo as fraudes que acontecem com dolo, ou seja, o cara quis de fato sumir. O que acontece muito é o cara ir lá pegar um produto e falar, que legal, lá em casa eu pago. E ele esquece. Então, normalmente, a gente faz algum tipo de comunicação para acertar esses pagamentos. E, de qualquer maneira, a gente tem uma câmera em todas as nossas lojas para que mitigue esse tipo de ato. Mas, sim, acontece o nível de fraude, é um aprendizado que a gente está tendo para que a gente diminua o máximo possível. Ele está no nosso modelo de negócio, como de qualquer outra empresa de varejo, mas sempre vai ser uma força da Numenu, de fato, reprimir esse tipo de atitude. E você falou agora de ter uma câmera, eu já fiquei pensando também se vocês utilizam algum tipo de inteligência na câmera para identificar algumas informações, não só também de entender aí questão de estoque, mas de repente zonas de calor, algumas coisas que vocês também podem usar como dados para complementar ainda mais a experiência das marcas com vocês. Não, perfeito, Tiagão, assim, tem muita tecnologia interessante que seja embarcada na Numenu e melhora a experiência. Só que, bom, como você como um empreendedor e a gente ainda como early stage, a gente tem que... Qual que é hoje a prioridade da Numenu? De fato, é ampliar o número de canais para que a gente aumente as nossas vendas e financie qualquer tipo de melhoria operacional que a gente tem. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um nível de fraude no nosso modelo de negócio e a gente foi atrás de tecnologias para que, sei lá, tivesse tudo trancado através de QR Code ou reconhecimento facial, permitisse a abertura das lojas. A gente mediu isso e a queda nas vendas seria de um fato tão forte que não iria valer a pena. Então, existe esse trade-off entre quanto mais tecnologia repressora, obviamente menos fraude. Mas quanto mais tecnologia, provavelmente mais fricção. E quanto mais fricção, menos vendas a gente tem ali no Numenu na ponta. A gente tem que sempre estar aliando essa equação entre colocar tecnologia e não sem diminuir as vendas, tá? Mas a sua ideia é muito boa, a gente tem de fato alguns parceiros que estão ensinando isso das zonas de calor, mas como a gente tem promotores de vendas nas ruas sempre para entender como que está sendo a utilização e a venda ali na ponta, hoje o investimento, os recursos que a gente tem, a gente está priorizando para outras questões, sempre mais focadas em crescimento. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Rafa, a gente sabe aí que o jeito mais barato de aprender é pelo erro de outra pessoa, né? A gente sabe que alguns desses erros doem bastante e nem sempre a gente consegue reverter eles em grandes negócios, invenções ou soluções, como a internet às vezes faz a gente acreditar, né? Às vezes a gente tem que amargurar aquele erro por um tempo, tentar seguir com o negócio, e é exatamente esses erros que a gente gosta de falar aqui no EmpreendaCast.
Se você puder passar aí um ensinamento que vocês tiveram aí durante a trajetória de vocês, que machucou e também pode servir de aviso para que os nossos amigos sonhadores aqui não cometam os mesmos erros. Legal. Cara, isso é muito interessante, né? Minha mãe, ela é manicure em Itajubá, uma cidade lá do interior de Minas. E quando eu trabalhava com inovação, ela sempre quis entender, né? O que você faz numa área de inovação? Então, ela não tinha muita coisa. Eu falava, mãe, a área de inovação é responsável por testar todas as ideias da maneira mais rápida e barata possível. Por que eu tô dizendo isso? Né? Porque a internet às vezes romantiza o erro, mas, cara, o erro pesa no bolso. Então, a Numenu tem, de fato, uma cultura para, cara, se for para errar, que seja rápido e barato e gere algum tipo de aprendizado na Numenu. Então, eu acho que um dos aprendizados que a gente teve muito na Numenu Carro e a gente está tentando agora acertar na Numenu Home. Cara, tem um cara que eu admiro muito no mercado de VC, de Venture Capital, que é o Rigonati da Astela, e ele fala muito disso, né? De você ter uma persona muito clara, um nicho de atuação, um produto muito claro e tentar escalar ao máximo para esse nicho o quanto você conseguir. Depois que você tiver bastante usuários, uma receita recorrente boa, você acaba criando outros produtos. Então, na Numenu Carro, a gente estava muito animado para atender todo tipo de motorista em qualquer região de São Paulo, quem quisesse ir lá pegar, e a gente percebeu que a gente acabava perdendo bastante motoristas assim. Não tinha, de fato, um funil interessante na aquisição desses clientes. E na Numenu Home, que é no menu dos condomínios, a gente mudou completamente a nossa estratégia de aquisição. Hoje a gente tem uma persona extremamente clara, o que faz a gente recusar diversos condomínios que estão na nossa fila de espera, para que a gente não ferre a nossa operação, então deixe a nossa operação cada vez mais eficiente, prédios próximos um do outro, e cujo perfil seja similar, para que os produtos não tenham uma variedade muito alta, fazendo com que o meu time de compra sofra menos na hora de comprar produto, em número de fornecedores. Então, hoje, o maior aprendizado que a Numenu tem, de fato, é crescer com uma persona e um produto bem claro. Assim que a gente tiver bastante gente usando a Numenu, a gente e ter dinheiro para errar com mais facilidade, a gente começa a pensar e vislumbrar outros caminhos, outras personas, outros modelos de negócio. Você acha que a sua experiência com inovação e também com o mercado financeiro, ali a parte de economia e tudo mais, fez você cometer menos erros durante essa trajetória? Ou, de repente, isso também pode ter influenciado de alguma forma você ter uma visão de que, tipo, já sei mais ou menos como funciona, o que eu tô fazendo, e aí acabar enfiando o pé na jaca em algum erro? Cara, boa pergunta. Acho que uma única coisa que eu nunca vi alguém arrependido é de ter aprendido algo. Então, eu acredito que todas essas experiências que eu tive na minha carreira formaram o empreendedor que eu sou hoje e tá aprendendo muita coisa ainda, mas desde, cara, atender como posso ajudar com aquele coletinho vermelho no Bradesco, lá no começo da minha carreira, num bairro super periférico de São Paulo, que é o Brás, me formou na minha comunicação, na maneira que eu lido com os diferentes, com pessoas diferentes de mim, foi super importante. Toda a minha experiência no mercado financeiro, com bastante pressão, conversar com CFOs de grandes indústrias, também me formou, entender um pouco das dores de diversos segmentos. Então, cara, eu acho que faz parte, todo esse aprendizado que eu tive. Tem até o cara que eu gosto muito de ouvir falar, que é o Murilo Gun. Ele não gosta muito da palavra criatividade, ele gosta da palavra combinatividade. Criatividade gera uma pressão, né? E combinatividade, para ele, é todo o repertório que você tem na sua vida, todas as pessoas que você conheceu, todos os trabalhos que você teve, todas as viagens que você teve, te formam o profissional que é hoje. Ou seja, quanto mais experiência você teve em resolver algum tipo de problema, lhe formou o empreendedor de hoje. Então, acho que o mundo corporativo ensinou bastante, principalmente na gestão de pessoas, na burocracia boa, né? Que todo mundo reclama de burocracia, mas eu, como startup, hoje sinto saudades de algumas burocracias que fariam a gente tomar um pouco mais de cuidado, né? Que normalmente burocracia é visto muito como algo que empaca. Eu concordo muito com isso, só que às vezes a burocracia funciona como um compliance também, como um, cara, olha todos esses pontos aqui e se passar pode tocar que vai dar super certo, tá? Então, eu acho que as grandes empresas precisam aprender muito com as startups, mas muito mesmo, principalmente na velocidade, na agilidade, no empenho, na dedicação, e as startups também precisam entender bem as grandes empresas, como na padronização e, sobretudo, no conceito de processo, tá?
Então, eu vejo que essas experiências na minha carreira foram muito bem sucedidas por esse momento que eu estou hoje. Então, ter passado por grandes empresas, ter passado no mercado financeiro, ter tido outras experiências empreendedoras, fizeram com que hoje na Numenu eu estivesse mais pronto para os diversos problemas que aparecem todos os dias quando a gente está lá tocando no menu, né? E Rafa, você acha que a sua experiência com Um Teto para o Meu País trouxe algum aprendizado que você utiliza hoje na Numenu ou na sua carreira profissional? Muito. Eu sou um rapaz de classe média aqui de Guarulhos, na nossa cidade, e percebi num teto, quando eu trabalhei no Bradesco, que eu tinha muito que aprender com os diferentes, cara. Isso parece um papo furado, mas tem muita verdade nisso. Eu, inclusive, na Numenu, tenho muito a estratégia de ter um time muito plural, ou seja, pessoas de origens, de cores, de orientações sexuais diferentes, justamente para quando a gente tem um problema para resolver, esse problema seja visto por vários ângulos diferentes, tá? Então, ter vivido o teto, que é de fato você sair do seu conforto, da sua casa, e até uma comunidade e ajudar aquelas pessoas a terem a casa, fez com que eu conhecesse pessoas que davam valor para outras coisas que eu não dava. Então, viver essas diferenças, pelo menos na minha vida, fez com que eu abrisse muito a cabeça. E hoje na Numenu eu percebo o quão importante é você ter um time plural e diverso, porque às vezes quando, sei lá, eu estou numa reunião com pessoas que têm um background parecido com o meu, uma formação parecida comigo, normalmente a gente tende a ver a resolução de problemas de uma mesma ótica. Quando a gente amplia esse problema para outras realidades, para idades diferentes, para classes sociais diferentes, a gente percebe que as pessoas têm outras formas de resolver aquele problema. Então isso, para a Numenu, tem sido bastante interessante. Então eu vejo essa experiência no Teto para o País muito pragmaticamente com essa formação na liderança da Numenu. Então conseguir montar um time plural, que consiga resolver problemas de diversas maneiras, é o grande aprendizado que eu tive nessas vivências que eu tive em outras realidades. E aí a gente viu que em 2019 vocês participaram do Shark Tank. Como que foi a experiência? Cara, foi legal, viu? Eu fiquei surpreso. Cara, eu acho que as startups têm muito que aprender com essas gestões de TV, assim, dentro da TV. Cara, é uma velocidade, é uma organização muito interessante. Mas foi bacana, cara. O Shark Tank deu uma abertura muito grande pra gente, uma visibilidade muito grande pra gente, além da gente ter conseguido um investidor no programa. Então, o Shark Tank foi super bom pra gente. De fato, a edição deles vai um pouco contra. A gente fez 1h30 de programa e saíram 10 minutos, né? Então, de fato, o que acontece, o que as pessoas assistem na TV, tem muito de verdade, mas tem um trabalho ali de edição que faz, às vezes, a gente parecer um pouco mais nervoso do que a gente estava, um pouco mais inseguro. Mas foi super bom pra gente. Uma experiência muito legal, ter contato com caras tão bons como os empreendedores que estão lá, os tubarões, né? A gente participaria de novo, com certeza. Qual é a operação necessária para colocar a Numenu rodando? Vocês podem dizer que, além de só uma empresa de bens de consumo, vocês também são uma empresa de logística e BI? Com certeza. Hoje, se eu falo qual que é o core da Numenu, é o supply chain, né? Então, a gente precisa ter uma operação bastante eficiente para que ela funcione. Então, hoje, a pessoa que está ouvindo o podcast, ela vai se interessar pela Numenu, ela vai entrar na numenu.info, que é o nosso site institucional, preencher algumas informações do prédio. O prédio, entrando no perfil da Numenu, estando de acordo com o que a gente busca, em 4 dias úteis a gente consegue já instalar a loja. Então, de fato, a gente precisa ter um estoque tanto para reabastecer os condomínios, quanto para instalar novos condomínios. Então, hoje tem uma inteligência de BI, uma inteligência logística é de fato essencial para no menu acontecer sem grandes perdas, com eficiência e com agilidade. E Rafa, quais são os próximos passos pessoais e profissionais aí, tanto o seu quanto da Numenu? Cara, o foco total na Numenu, né? Eu acho que os próximos passos é aumentar a nossa penetração por São Paulo e Grande São Paulo, tanto por operação própria quanto por licenciado. Então, hoje, uma das estratégias de crescimento da Numenu é buscar empreendedores que já tiveram alguma experiência com varejo e com logística, para que eles possam ter a sua própria operação na Numenu, no seu bairro, na sua cidade, onde a gente não atua. Então, a Numenu quer dobrar o tamanho até o fim do ano, na 2020, né, chegar em 100 condomínios, e no próximo ano a gente quer triplicar o tamanho da Numenu até
final de 2021. Então isso a gente vai ter muito de operação própria, ou seja, no menu responsável por cada uma dessas lojas, e também através de licenciados. Importante falar que são licenciados bastante experientes, porque a gente testou pessoas que não tinham a mesma... Porque assim, quem que é uma pessoa que busca um tipo de franquia ou um tipo de licença? É um cara que não quer empreender com a marca própria porque ele quer confiar numa marca que você construiu, um aprendizado que você adquiriu. Então a gente passa todo esse tipo de aprendizado, mas a gente deixa bem claro que o serviço é árduo no fundo, que é você, de fato, gerir um estoque de milhares de itens, milhares de SKUs, e que esses condomínios precisam estar sempre abastecidos para que os clientes estejam satisfeitos. Então a gente filtra bem os empreendedores que estão dos nossos lados, porque a gente sabe que o trabalho não é difícil. Me veio mais uma dúvida aqui, uma curiosidade, na verdade, antes da gente seguir para o final, que é a questão de marcas concorrentes. Como que vocês trabalham com isso? Vocês têm algum tipo de exclusividade com algumas marcas, ou de repente se tem marcas que são concorrentes, elas podem trabalhar juntas ali, dividindo as gôndolas? Como funciona? Não, a gente tem os dois formatos. Existe marcas concorrentes sendo vendidas no nosso canal, ali no menu, e tem a negociação de exclusividades com algumas empresas. Existem produtos que não fazem muito sentido você ter algum tipo de competição. Lembrando sempre que a Numenu tem que jogar a favor do pouco espaço que ela tem. Então, se eu pego marcas concorrentes que vão jogar o meu preço lá embaixo e que vão tirar produtos da minha gôndola, eu prefiro negociar uma exclusividade, onde a indústria nos apoia com bonificação, com mensalidades, e não coloca nenhuma marca concorrentes. Porém, tem outros produtos que é muito importante ter uma variedade de marcas e de sabores, como é o caso do chocolate. Chocolate não é algo que ocupa muito espaço e vale a pena ter vários SKUs, várias marcas e vários sabores ali sendo oferecidos pelos clientes. Então agora, já quase chegando lá no final, a gente tem um bloquinho aqui que você já conhece, são as atitudes empreendedoras. Um bloquinho aqui para você fazer uma indicação de qualquer produto cultural, pode ser podcast, livro, filme, série, enfim. Alguma coisa que você quer deixar aí para os nossos sonhadores que correrem atrás e poderem aí se inteirar. Pode ser alguma coisa que tenha a ver com empreendedorismo, pode ser alguma coisa que tenha a ver com o que vocês fazem aí no menu, ou só mesmo algum produto de entretenimento para passar o tempo ou engrandecer os nossos ouvintes, principalmente nesse período de isolamento social. Legal, Tiagão. Eu vou dar 2 indicações, então, que estão fazendo parte da minha vida nos dias de hoje. É uma série e um livro. Primeira série, a série é chamada Borgen. Borgen é uma série dinamarquesa que está na Netflix que fala sobre política. Então fala muito sobre uma primeira-ministra da Dinamarca que fazer todas aquelas, abrir espaço no governo, fazer negociações. Isso ajuda muito a gente a entender perfis de liderança, que horas a gente precisa ser um pouco mais rígido, que horas a gente precisa abrir um pouco. Então é uma ótima série para quem quer aprender sobre liderança, sobre política, sobre relacionamento. E a outra indicação é um livro que eu tô lendo do Tim Ferriss, que é o Ferramenta de Titãs. É muito legal, cara. É um livro que, pra quem conhece o Tim Ferriss, é um cara que já tem um podcast, ele entrevista milhares de pessoas, todas de alto nível, e ele pegou todos esses aprendizados dessas pessoas e colocou num livro chamado Ferramenta de Titãs. Então ele separou o livro em 3 grandes áreas, né? Saudável, rico e sábio. E no saudável ele chama diversos atletas, no rico ele chama vários investidores de VC, no sábio ele coloca escritores, etc. E pergunta dicas para eles. Assim, cara, é muito, muito, muito legal o livro. É dinâmico, porque são pequenas entrevistas que às vezes não tem mais de 4 páginas, então vale muito a pena a aquisição desse livro. Que legal, Rafa. Vou atrás, me interessou bastante esse livro. Tim Ferriss também é um excelente podcaster, que vale a pena o pessoal ir atrás também para conhecer. Show, com certeza. Rafa, e vocês estão contratando lá no menu? Sim, hoje a Numenu ela tá atrás de pessoas para a área de operações, então pessoas que já tenham trabalhado com logística, com gestão de estoque, recebimento, e também para a área de Customer Success, né, que é para que a gente atenda os nossos clientes 24 horas por dia com a melhor e mais amigável maneira ali digitalmente. Então, nossos clientes têm qualquer tipo de problema, sempre vai ter alguém para atender as dores desse cliente, independente da hora. Então, a área de Customer Success e a área de operações estão atrás de alguns executivos e de funcionários para que ajude a gente nesse crescimento. Muito legal. E aí, quem quiser então conhecer
conhecer o trabalho da Numenu, vou pedir para você deixar aqui o site, as redes sociais e principalmente aí para a galera que se interessou nas vagas que estão disponíveis, como é que eles entram em contato com vocês? Legal. O site institucional da Numenu é www.numenu.info, que é onde você vai encontrar informações da Numenu ou para cadastrar o seu condomínio. As nossas redes sociais são sempre @NumenuStore. Então, Numenu, Numenu, Store, de loja em inglês, tudo junto. Você vai encontrar a gente assim no LinkedIn e no Instagram e no Facebook. E, bom, quem quiser falar comigo, o meu Instagram é Rafael Ribe Freitas, meu LinkedIn é Rafael Freitas 156, então basta procurar Rafael Freitas no menu e vai ter bastante informações. Entra lá, manda um e-mail pra gente, o meu WhatsApp tá no site da Numenu.info, então quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser falar com a gente, fiquem à vontade, a gente tá disponível pra vocês. E aí, gostou de gravar o EmpreendaCast? Pô, muito legal, cara, muito legal. Tudo, os icebreakers colocou a gente na fogueira, né? Não sei porque é icebreaker, quebrar gelo, porque pega fogo o negócio. Mas foi muito bom, cara. Obrigado aí pelo convite. Eu vou estar sempre à disposição para o que precisar, trocar ideia, trocar aprendizados e fracassos, a gente tá aí. Muito legal. Foi o primeiro podcast que você gravou? Já gravou outros? Já gravei outros, uma participação menor, mas esse de fato foi o maior, com mais perguntas sobre a Numenu. Normalmente a Numenu ou eu, a gente participa bastante de lives e com outros executivos, então é algo mais contido, né? A gente não conta muito, a gente conta uma pequena história. Aqui deu tempo da gente abrir mais detalhes do que a gente tá vivendo. Legal. Se você quiser deixar aí alguma indicação para o pessoal conhecer um pouco mais também, pode ficar à vontade, tá? Não, legal. No nosso YouTube, ou se vocês derem um Google para Numenu, vai aparecer bastante entrevista que a gente deu, lives que a gente participou, podcasts que a gente participou, e vocês vão tirar todas as dúvidas lá. Acho que tem todas as informações que vocês precisam nas redes. Então é isso aí. Você se interessou, dá uma olhadinha lá no site da Numenu, com certeza você vai encontrar mais informações e coisas muito interessantes, além do formulário de contato, para você aí pedir para eles darem uma olhadinha no condomínio de vocês para fazer a instalação lá do mini mercado, ou se você tem uma marca também e quer trabalhar junto da Numenu, tem lá um formuláriozinho também para você entrar em contato e solicitar a sua participação. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui, nossos queridos sonhadores. Vocês podem encontrar EmpreendaCast nas redes sociais, tudo @EmpreendaCast, ou no nosso site empreendacast.com.br, onde você vai encontrar várias informações. Todos os links que a gente falou aqui estão lá na postagem também. E se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, clica lá no botão seguir para não perder nenhum episódio que a gente lançar aqui. Se estiver lá no Apple Podcasts, no antigo iTunes, dá as estrelinhas lá, clica no assinar e deixa os seus comentários, que isso ajuda bastante aqui a desenvolver o nosso trabalho de uma forma cada vez melhor. E lembrando, se você quiser acompanhar também o que eu estou fazendo além do EmpreendaCast, me procura lá também, @tilima, vamos trocar uma ideia aqui, quero muito receber o feedback de vocês sobre os nossos programas. Então a gente se vê na próxima semana, até lá, um grande abraço e tchau! Tchau, galera! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. E aí, sonhador, você abriu o seu CNPJ ou ainda vai abrir agora, nesse próximo ano. E você vai precisar de uma conta, certo? Para você pagar aquela publicidade no Google, para você fechar aquele software que é por cartão de crédito. Você vai precisar aí ter uma vida, né, bancária. E aí eu queria te fazer um convite para não sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples. Na verdade, já existe a Conta Simples, uma conta 100% digital, feita para pequenas e médias empresas que precisam ganhar tempo e sem aquela chatice de assinatura e um monte de coisa que esses bancos aí estão acostumados a fazer a gente perder tempo. A Conta Simples é muito fácil de usar para você e para sua empresa, tenho certeza que ela foi feita. Não vacila e abre sua conta simples. www.contasimples.com. Valeu, sonhador!